introduzir a espectroscopia, a gente começa se perguntando o que é a espectroscopia. E para responder o que é a espectroscopia, a gente precisa entender alguns conceitos. A gente sabe que desde a antiguidade a luz do sol pode ser decomposta nas cores que vemos no arco-íris. Mas foi Newton que no século XVII, ao passar a luz solar por um prisma, concluiu esse fenômeno de forma adequada. Os conjuntos das cores obtidas ficou conhecido como um espectro visível e varia do vermelho ao violeta. Os estudos de Newton abriram portas para que outros cientistas estudassem mais a fundo o espectro solar e, pouco a pouco, foi-se chegando à conclusão que, além das 7 cores observadas, esse espectro também apresenta radiações invisíveis, ou seja, radiações que o olho humano não pode captar. E esse conjunto de radiações visíveis e invisíveis, eles formaram o que conhecemos hoje como espectro eletromagnético. A radiação eletromagnética é um tipo de energia que pode ser descrita como uma onda que ocorre simultaneamente em campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si. Essas ondas, elas podem se propagar tanto no vácuo quanto em meios materiais, como por exemplo o raio-x. A energia usada para aquecer a comida em micro-ondas e o calor de uma fogueira, e essas ondas são normalmente caracterizadas pelo seu comprimento de onda, que pode ser determinado pela distância entre duas cristas consecutivas, ou pela distância entre dois vales também consecutivos, ou ainda pela sua frequência, que é dada pelo número de ciclos completos da onda a cada segundo. Então, toda onda eletromagnética viaja além do vácuo com a mesma velocidade, e essa velocidade é chamada de velocidade da luz, e o seu valor é de aproximadamente de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E, de acordo com a mecânica quântica, a radiação eletromagnética ela possui propriedade dual, ou seja, ora se comporta como onda, ora se comporta como uma partícula, e esse assunto foi palco para uma das maiores lutas teóricas entre Newton e o físico holandês Huygens. O Newton acreditava que a luz apresentava uma característica corpuscular e Huygens ondulatória. Então foram realizados experimentos para provar os pontos de ambas as teorias, como o experimento da fenda dupla de Young e a descrição do efeito fotoelétrico por Einstein. Esse último fez com que Einstein propusesse que toda radiação eletromagnética é quantizada e formada por uma coleção de pacotes de ondas discretas, os fótons, e cada um desses fótons possui uma certa energia. Essa teoria, por Einstein, só foi possível graças aos estudos anteriores de Max Planck, que relacionava a energia dos fótons com a sua frequência. E o fator H da equação é conhecido como constante de Planck. Essa equação nos mostra que quanto maior a frequência da radiação, maior será a sua energia. Vamos pegar, por exemplo, o raio-x, que possui frequência na ordem de 10 a 19 Hz, e a luz visível, que é a frequência da ordem de 10 a 15 Hz. Dessa forma, as radiações da região dos raios-x são bem mais energéticas que aquelas da luz visível. A gente pode ainda relacionar a energia das ondas eletromagnéticas como o seu comprimento de onda, substituindo a primeira equação. Na segunda, a gente percebe que a energia da radiação eletromagnética é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Agora que a gente já tem todas essas características das ondas eletromagnéticas definidas, a gente pode começar pensando em como funciona a interação delas com a matéria, que é basicamente a base para o estudo das técnicas espectroscópicas. Enfim, a gente já sabe, por exemplo, que os raios-x são empregados na medicina, e a radiação UV causa queimaduras, e as ondas de rádio pode ser usada para comunicação. Mas como ela pode ser útil para elucidar a estrutura das moléculas? Respondendo a pergunta do início do vídeo,
A espectroscopia ela é o estudo da interação da energia com a matéria e quando se aplica essa radiação eletromagnética sobre uma amostra, ela pode ser absorvida, transmitida ou ainda refletida. Cada tipo de reação interage de maneira diferente com a matéria. Por esse motivo, existem diversas técnicas espectroscópicas que abrangem várias regiões do espectro eletromagnético, como por exemplo a espectroscopia na região da ultravioleta e do visível. Esse tipo de radiação promove transições eletrônicas. Já a espectroscopia do infravermelho, ela pode ser usada para comprovar a frequência de estiramento e deformação de ligações covalentes. E juntamente com a espectroscopia da ultravioleta, elas podem indicar que grupos funcionais estão presentes em uma molécula, além de informações que grupos funcionais estão presentes em uma molécula, além de informações valiosas sobre a estrutura dessa molécula. Um outro exemplo são as radiações na região das microondas, que são responsáveis por alterar a orientação das moléculas por meio de movimentos rotacionais. Já a técnica de ressonância magnética nuclear é uma forma de espectroscopia, onde a absorção de energia na região das ondas de rádio, elas causam transições de spin nuclear quando submetida a um forte campo magnético. Embora essas técnicas se diferenciem pela região do espectro estilizado, os princípios básicos são essencialmente semelhantes. Então essa foi a introdução, primeira parte aí do nosso trabalho, é isso. Minha colega não conseguiu apresentar, então estou apresentando no lugar dela, mas tá tudo bem, ela conseguiu fazer o texto, tá tudo certo.